Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos conversando sobre uma série de programas acerca da bioética espírita. No programa passado, nós abordamos sobre a questão da infertilidade, um problema que tem sido extremamente comum na nossa população. Muitos casais sofrem desse problema, têm dificuldade para ter seus filhos. E esse problema aqui é um problema que cresce na nossa população, uma vez que isso tem muito a ver com a questão da idade ao qual nós atualmente optamos por ter filhos, que essa idade ela vem aumentando ao longo das últimas décadas, e isso motivou a ciência a procurar alternativas para solucionar esse problema. Uma dessas alternativas é a chamada fertilização in vitro. Como que isso funciona? O processo, para a gente entender a fertilização in vitro, vamos dar um passo atrás e entender o nosso processo natural de reprodução. Então, naturalmente, a partir do momento que há uma relação sexual entre o homem e a mulher, o espermatozoide, que é o gameta masculino, é a célula reprodutiva masculina, ele vai então vai alcançar através da sua mobilidade, ele atinge o útero materno e depois as trompas, e ali ele vai encontrar com o óvulo, que é o gameta feminino, que está sendo produzido pela mulher. O encontro do espermatozoide com o óvulo gera a fecundação, e a partir dali então se forma uma nova célula, chamado zigoto, que é o novo indivíduo, que vai, a partir daquela célula, vai formar um corpo todo, ou seja, um indivíduo completo. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta em que momento se dá a ligação da alma, ou seja, do espírito reencarnante, com o corpo físico. E a resposta dos espíritos é que ela se dá neste momento, no momento da concepção, da fecundação. Então, quando o espermatozoide se liga ao óvulo, é nesse instante que acontece essa ligação da alma, do espírito reencarnante com o corpo físico. O perispírito do indivíduo que vai reencarnar, ele já se vincula àquela célula, e a partir dali, então, ele vai formar aquele novo indivíduo. A gente encontra uma descrição muito detalhada a respeito desse processo na obra de André Luiz, Missionários da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, e ali nós temos um descritivo bastante detalhado, quando André Luiz narra para nós como que foi o reencarne do Segismundo, um personagem bastante importante nessa história, e ele traz uma riqueza de detalhes, mostrando que esse processo reencarnatório ele começa bem antes do momento da fecundação, com todo o preparo que a espiritualidade tem para que aquele indivíduo possa reencarnar. Então, desde do planejamento reencarnatório, desde a concepção de como será aquele corpo físico que o indivíduo vai portar, até a escolha do gameta, a escolha de qual espermatozoide vai ser utilizado para fecundar aquele óvulo. Lembrando que pelas vias naturais, a gente tem, numa relação sexual, cerca de 200 milhões de espermatozoides sendo gerados ali para fecundar aquele óvulo. Então, existe uma infinidade de opções, de variações genéticas, e o que André Luiz nos ensina é que é escolhido, seja pela equipe dos construtores espirituais, que são os espíritos que trabalham no processo da reencarnação, seja pelo magnetismo do perispírito do reencarnante, que mediante as suas necessidades reencarnatórias
acaba selecionando qual é o espermatozoide que vai chegar primeiro e fecundar aquele óvulo, considerando tudo aquilo que o indivíduo precisará ter para aquele corpo físico, para esta nova vida. Quando a gente olha para o processo da fertilização in vitro, esse processo todo não estará acontecendo dentro do corpo materno, mas estará acontecendo no laboratório. Então os espermatozoides são retirados do homem, os óvulos são retirados da mulher, e isso vai acontecer dentro de um laboratório. No laboratório também há uma exposição a uma quantidade muito grande, cerca de 100 milhões aí de espermatozoides são colocados junto ao óvulo para que haja a fecundação. Então existe também essa questão de qual será o que vai fecundar. Então esse processo espiritual ele também estará acontecendo naquele ambiente do laboratório. E a partir da fecundação daquele óvulo, então dentro da doutrina espírita, nós entendemos que mesmo sendo feito em laboratório, aquela fertilização ela recebe o espírito reencarnante, ou seja, aquela fecundação vai gerar ali, vai produzir ali um corpo com um espírito ligado a ele, né? Aquela célula zigoto vai ter um espírito ligado nele. E que vai se desenvolver a partir do momento que você implanta isso no útero materno. Então, é assim que funciona a fertilização in vitro. Vai ser produzido aquela célula lá no laboratório, e ela começa a sofrer já uma certa reprodução, então ela vai formar algumas células a partir daquela célula inicial, que é o que nós chamamos de embrião, e é esse embrião que vai ser colocado no corpo feminino. Para a doutrina espírita, a fertilização in vitro é um processo que é totalmente adequado, não há nada de errado em termos éticos, pensando assim, em termos morais, não tem nenhuma objeção por parte da doutrina em relação ao processo da fertilização in vitro. A grande questão ética que decorre de tudo isso é o seguinte: quando se vai produzir os embriões no laboratório, ou seja, se vai fazer a fertilização in vitro, não é produzido um único embrião. Para que esse processo seja possível, é necessário produzir vários embriões. E a pergunta que se faz é: o que fazemos com os embriões que sobram? Ou seja, produzir lá uma série de embriões. Aí eu peguei 1 ou 2 ou 3 daqueles embriões e utilizei para implantar no útero materno. E aí, aquele embrião, um daqueles embriões, porque geralmente não se implanta um só, porque existe falha nesse processo, então muitas vezes os embriões não evoluem, não vão para frente, e aquilo não resulta numa gestação. Então se implanta mais de um embrião, por isso até mesmo que é comum quem faz fertilização in vitro ter gêmeos, ter trigêmeos, porque existe essa possibilidade, pelo fato de se usar mais que um embrião. Mas o que acontece? Deu certo, aquela gestação foi adiante e aquele embrião implantou e o casal ficou feliz, mas a pergunta é: e os embriões que sobraram? O que fazemos com eles? Esses embriões, eles são mantidos congelados. Não é possível, pela lei brasileira, a gente desprezar esses embriões. Então eles são mantidos congelados, vão sendo preservados ali, até porque se esse casal quiser uma nova fertilização, uma nova implantação, é possível. E você tem que ter todo o cuidado com esses organismos que estão ali. Existe uma grande discussão ética, principalmente sobre a utilização desses embriões que são sobressalentes, ou seja, o casal não deseja mais utilizar aqueles embriões, eles estão congelados ali, e
muitas pessoas questionam assim, mas a gente não poderia utilizar esse embrião, por exemplo, para outras finalidades? Existem hoje pesquisas sobre o uso das chamadas células-tronco. O que são esse tipo de célula? É um tipo de célula bastante primária, bastante primitiva, que ela não está ainda diferenciada nos diversos órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, as nossas células, pensando no corpo humano de um adulto ou até mesmo de uma criança, elas já estão bastante diferenciadas. Então, por exemplo, a célula da nossa pele, ela tem uma característica própria. A célula do coração tem outra. A do cérebro, que são os neurônios, tem outra características. As nossas células, elas vão se especializando conforme o nosso corpo se desenvolve ainda lá dentro do útero materno. E elas vão ficando bastante próprias, de acordo com o órgão que elas estão atuando. As células-tronco, elas são células que ainda não sofreram essa diferenciação, elas são bastante primitivas. Então elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. E as células-tronco, elas têm sido hoje empregadas para terapias, para tratamento de uma série de doenças. Então a gente pode utilizar células-tronco, por exemplo, para tratamento do câncer, para tratamento de doenças degenerativas, como por exemplo as doenças do coração, como doenças neurológicas, por exemplo, como o AVC. Existem uma série de doenças em que se tem empregado células-tronco. A gente tem diversas fontes de células-tronco. Então a célula-tronco, ela pode vir do indivíduo adulto. É uma possibilidade. A gente tem alguns locais do nosso corpo que ainda preservam algumas células-tronco. A gente poderia utilizar essas daí. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de utilizar a célula-tronco tirada do cordão umbilical quando o indivíduo nasce, porque ali também tem bastante célula-tronco. E existe a possibilidade de utilizar a célula-tronco, que é o embrião congelado, porque essas células ainda não se diferenciaram. E a pergunta ética é: nós podemos usar os embriões congelados para isso? Então a discussão que existe, né, na doutrina espírita acerca dessa questão é que, se nós consideramos, né, se nós temos essa informação de que o espírito ele se liga ao corpo físico no momento da fecundação, nós partimos então do princípio que naquele embrião congelado pode ter um espírito vinculado àquele embrião. Puxa, mas esse espírito está lá congelado junto com aquele embrião durante tanto tempo. Tem embriões congelados de décadas já, né, pelo tempo que já se faz fertilização in vitro. Esses espíritos estão congelados lá. Então essa é uma pergunta que, na verdade, nós não temos respostas exatas. A gente tem alguns princípios e a gente vai ter que trabalhar com essas questões. Então, a questão é: pode ter espírito ligado ali? Pode, essa é a resposta. Pode sim ter espíritos vinculados a esses embriões. Isso é uma possibilidade. Como também pode não ter. Neste momento, nós não temos a menor capacidade de identificar se há ou não. Nós não temos ferramenta para isso, para saber se há um espírito ou não ligado àquele embrião. Se não houver espírito ligado àquele embrião, não há problema algum em utilizá-lo. Mas se há um espírito ligado àquele embrião, se nós usarmos ele para qualquer uma dessas possibilidades terapêuticas, para pesquisa, em que a gente poderia estar empregando isso para ajudar outras pessoas, a gente está matando aquele embrião e nós estamos interrompendo essa ligação desse espírito com aquele pequeno corpo que está começando a se formar, mesmo que congelado. E aí então nós estaríamos cometendo um crime, porque a gente estaria interrompendo uma vida. E é esse o dilema ético. O que nós fazemos diante disso? Como que nós devemos nos comportar? Então é possível que haja espíritos ligados ali? Sim, é possível. Certamente nós não esperamos que nesses embriões que ficam congelados
por muito tempo, né? Não são aqueles que serão implantados e que gerarão os filhos desses casais que sofrem do problema da infertilidade. Nós esperamos ali algumas categorias, algumas condições de espíritos que precisam daquela condição ou que buscam aquela condição para solucionar as suas dificuldades. Então, por exemplo, existem espíritos que, para fugirem de grandes perseguições no mundo espiritual, muitas vezes por espíritos aos quais foram extremamente prejudicados por eles, que sofreram condições muito difíceis, acabam sofrendo muita perseguição por que fizeram no passado, e uma forma deles se refugiarem, deles encontrarem um local, vamos dizer assim, de refúgio dessa perseguição, é se vincular a esses embriões congelados. Então essa pode ser uma possibilidade, e isso é relatado, isso que nós estamos colocando aqui é porque já foram relatos de espíritos que já trouxeram essa informação. Outra possibilidade são espíritos extremamente devedores da sociedade, que causaram mal à sociedade, que puseram seus interesses à frente e causaram grandes prejuízos à sociedade, podem estar nesse momento ligados ali como uma forma de auxílio à ciência, como uma maneira de retribuir algo, de tentar fazer algo para a sociedade, uma vez que esses embriões podem ser alvo de pesquisa. E também a gente tem espíritos que causaram grandes danos a si mesmo no passado, como por exemplo suicídios, como por exemplo automutilações, e que muitas vezes se vinculam a esses embriões como uma forma de se reorganizar, para que seu espírito se reorganize. Então nós vemos que existem relatos de várias condições que fazem com que espíritos se mantenham ligados a esses embriões. Então o fato é que nós não temos como saber se há ou não espíritos. A posição da Associação Médico Espírita do Brasil é que neste momento nós não temos possibilidade de saber se há ou não espíritos vinculados. Então nós deveríamos evitar o uso, quer dizer, a gente não recomenda que se utilize embriões congelados para fins de pesquisa nesse momento, até que a gente tenha mais bagagem para poder tomar essa decisão. Que a gente procure nesse momento trabalhar na pesquisa utilizando células-tronco de outras origens, como a dos adultos, como a do cordão umbilical, que essas não teria nenhum tipo de problema relacionado às questões éticas. Fica aqui para a nossa reflexão. Tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.